Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Professor Pedro Ivo, aqui para iniciarmos uma caminhada que talvez longa, mas vou tentar facilitar a vida de vocês, ok? Para todos aqueles que estão pretendendo aprovação no exame de ordem, segunda fase, disciplina Direito e Processo do Trabalho. Vamos lá. Primeiramente, vou me apresentar. Sou professor universitário dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como de cursos preparatórios. E aqui para nós, em especial, exame de ordem segunda fase, ok? Mas vou além. Costumo dizer que essa aula também serve para advogados iniciantes, para aqueles que estão querendo pensar com mais detalhes uma das principais espécies de petição inicial, reclamação trabalhista, e também para aqueles alunos que estão na disciplina de prática jurídica forense, disciplina Direito e Processo do Trabalho, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. A principal delas, pessoal, pensando aqui a nossa disciplina, Direito Processual do Trabalho, petição inicial / reclamação trabalhista. Vamos lá? Vamos iniciar essa jornada. Muito bem, reclamação trabalhista. Passo já aqui o primeiro slide. Dê aquela força, aquele like, siga-nos nas redes sociais, basta aí você apontar o seu aparelho celular para esse QR Code que você será direcionado. E também curta e compartilha com todos aqueles que você tem convicção que talvez possa fazer a diferença na vida dele para aprovação. Pedro, professor Pedro, estou fazendo cursinho. Professor Pedro, estou na faculdade. Professor Pedro, já tenho um instrutor. Ok, não tem problema. Ok? Aqui é para agregar. E costumo dizer que não tem o certo e o errado, ok, pessoal? Tem formas talvez diferentes de enxergar o mesmo tema. E o meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando pelo começo. Pedro, segunda fase, Direito do Trabalho. Quais são as peças mais cobradas? Acredito que se você está se preparando, você já sabe, ok? Petição inicial, reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Aí aqui tem um gráficozinho básico para que você possa analisar, tá? Esse gráfico está atualizado até o 38º exame. Então daqui para frente pode ser que esse gráfico mude, caso o exame 39 venha com alguma dessas três principais. E vou além, tá, pessoal? O nosso objetivo aqui é fazer com que vocês entendam que, se vocês entenderem a estrutura da reclamação trabalhista, se vocês entenderem a estrutura da contestação, se vocês entenderem as estruturas dos recursos, em especial aqui do recurso ordinário, vocês irão muito bem, independentemente da peça que caia. Ok? Por exemplo, no último exame caiu agravo de petição. Qual que é a forma? Qual que é o molde? O molde do RO. Mandado de segurança, qual que é o molde? É o molde da petição inicial. E assim sucessivamente, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar agora sim, tá? Vamos pensar aqui o nosso roteiro. Já passo, né, para essa tela, bem interessante, que é o roteirozinho que nós vamos utilizar aqui durante esse pequeno percurso. Interessamento, preâmbulo, causa de pedir. Pedido de requerimentos, valor da causa e encerramento. Nós vamos no passo a passo, ok, pessoal? No passo a passo para vocês entenderem, ok, cada detalhe da petição. Depois, até se você colocar no vezes 2, fará até mais sentido para você. Mas nesse começo, prestem atenção. Eu quero passar para vocês a lógica da coisa. Se vocês entenderem a lógica do problema, ok, ao qual vocês enfrentarão, e a ferramenta a qual vocês utilizarão para resolver esse problema, eu acredito que facilita demais. É melhor nós pensarmos o passo a passo para depois você começar a exercitar do que o contrário, ok? Vamos sair um pouquinho da regra do gravei, eu sei tudo. Não, porque pode ser que você dê aquela escorregada, porque às vezes a nossa memória acaba nos traindo, ok? Então vamos lá. Endereçamento. Ao douto juízo da vara do trabalho de. Primeira grande questão. Pedro, ao douto juízo da vara do trabalho ou excelentíssimo senhor doutor juiz da vara do trabalho de. Fiquem à vontade. Excelentíssimo senhor doutor juiz, praxe forense, é aquilo que nós estamos acostumados na vida cotidiana da advocacia. Mas é possível você pensar no ao douto juízo da vara do trabalho de.
Ok? Por quê? Porque o artigo 840 da CLT aponta que nós temos que endereçar a nossa reclamação trabalhista ao juízo. Então seria ao juízo do trabalho. Então, ao douto, né, para talvez não pegar tão pesado nesse começo, mas eu vou além e pegar pesado com a pessoa que vai receber a nossa peça, que seria o magistrado, ok? Porque eu poderia dizer ao juízo do trabalho. Eu coloco aqui ao douto juízo da vara do trabalho, mas é possível você na sua peça colocar apenas ao juízo, ok? E retirar o termo douto. Mas vamos utilizar aqui essa regrinha básica para não errar, ok? Ao douto juízo da vara do trabalho de. Muito bem, aqui eu trago um enunciado para nós analisarmos, pessoal. Eu já até deixei pré-anotado aqui, localizada no município de Parauapebas, estado do Pará. Então, se o enunciado traz esses dados para nós temos que completar o nosso endereçamento. E aí eu trago abaixo, ok? Ao douto juízo da vara do trabalho de Parauapebas, Pará. Entretanto, se o enunciado não trouxer cidade e estado, você coloca da forma a qual nós apontamos aqui, ao douto juízo da vara do trabalho de, ok? Suficiente. Então, o primeiro passo é endereçamento. Mas aqui nós vamos além. É possível, numa reclamação trabalhista, você colocar o número da vara? Você poderia pensar, não, Pedro, não é possível. Por quê? É o primeiro ato processual, petição inicial, reclamação trabalhista, não tem número do processo ainda. Essa é a regra, mas nós temos exceções, ok? Exceções com o número da vara numa petição inicial? Sim, vejam. E essa exceção tem sido cobrada no exame de ordem, pessoal. Eu coloco até aqui o cuidado, ok? Cuidado. Cuidado porque se você não indicar, você vai perder alguns pontinhos que acredito que farão a diferença lá no final. Tem muitos ex-alunos, muitos mentoreandos, pessoal, que entra em contato comigo e diz, Pedro, professor Pedro, 5.9, 5.8. Já tive a galerinha aqui que a gente acompanha que tirou 5.95. Foi reprovado por 0.05, ok? Então, nós não podemos desperdiçar pontos aos quais a gente pode adquiri-los pelo simples fato de você conhecer a estrutura, ok? Então aqui, quando eu penso o artigo 286 do CPC, acredito que você esteja com aquela CLT, a mega CLT trabalhista para a segunda fase. Maravilha! Então esse artigo é um artigo muito caro para nós. Tem que pegar uma canetinha marca-texto e deixa anotado lá já na sua CLT. E quando eu digo anotado, tá, pessoal? Não é escrever não, tá? É apenas passar marca-texto em cima deste artigo, ok? Então vamos lá. Quais seriam as hipóteses? Já pensou naquela hipótese do artigo 844 da CLT, ao ajuizamento da reclamação trabalhista e no dia da audiência o reclamante não comparece? O que acontece com o processo, galerinha? Extinção sem resolução do mérito. O processo vai ao arquivo. Se foi ou se vai ao arquivo, o que o advogado pensa? Bom, há a possibilidade de eu apresentar, propor nova reclamação trabalhista? Sim, há essa possibilidade no dia seguinte, inclusive. Então vamos lá escrever. Na vida real e prática, simplesmente a gente pega todos os documentos aos quais nós instruímos a nossa petição inicial, reclamação trabalhista e protocola de novo. E de forma curiosa, para quem está na vida real e prática, ou para quem já é estagiário, para quem está aí na advocacia iniciando, percebeu que o processo vai para a mesma vara quando o município tem mais de uma vara, não é isso? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos lá na Barra Funda 90 varas. O meu processo caiu na 10ª vara do trabalho. O meu cliente não compareceu à audiência. Foi ao arquivo, protocolei novamente. Nossa, que curiosidade! Essa segunda ação voltou para a 10ª vara? Não, querido, não é que voltou. É porque os algoritmos, eles já foram trabalhados ali no sistema do PJE, pensando este artigo aqui, ok? Prevenção, este artigo aqui. Porque veja comigo, sejam sinceros, não seria interessante
Ainda mais se você pensar que não haveria penalidade para o seu cliente. Ah, o processo caiu na 10ª vara do trabalho. Ah, não gosto daquele juiz. Aí, né, isso não pode fazer, hein, tá, galera? Mas, assim, aquele pequeno exemplo básico que eu já vi, né, que eu já vi acontecer. Olha, não vai na audiência, não, porque é o juiz fulano de tal. Aí, no outro dia, a gente protocola novamente. Ó o advogado pensando, vai que cai em outra vara. Tem 90 varas aqui? Negativo, amigão. Se caiu lá, novo processo, vai voltar para lá. Só que na vida real e prática, a gente não coloca no endereçamento, entre aspas, pensando no nosso exemplo, 10ª vara do trabalho. O que nós fazemos? A gente mantém a mesma petição, mas para o exame de ordem você tem que apontar para a FGV, que você sabe a regra da prevenção, ok? Então acompanhe comigo aqui a leitura. Olha só que simples. Artigo 286 do CPC. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. 2. Quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução do mérito, que é o nosso caso, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Entendi, mas vamos para o exemplo a seguir. Vejam, nesse slide, pessoal, ao douto juízo da 170 vara do trabalho de Campinas. 170, vou falar 170 aqui para não errar, tá, pessoal? 170, tá bom demais, você entendeu. Mas, se você ler esse enunciado, que é enunciado, entre aspas, vida real, ou seja, já caiu, tá, em um dos exames da FGV, ele traz dados referente a essa primeira ação. Ele aponta. Quando caiu a primeira vez, muitos alunos, muitos candidatos pensaram, mas o que a FGV está querendo dizer com isso daqui? Prevenção. Prevenção. Ou seja, neste caso, aqui nós estamos diante de uma exceção, ok? A regra, ao douto juízo da vara do trabalho de. Mas quando nós temos essa especificidade, nós temos que focar. Eu tenho que demonstrar para a FGV que, aqui não vou escorregar. Aqui entendi, FGV. Você colocou que já houve um processo na 170 vara do trabalho de Campinas, entendi. Ao douto juízo da 170 vara do trabalho de Campinas. Muito bem. Pessoal, ouçam o que eu disse. Que esse ouçam o que eu disse vai refletir lá na frente depois do nosso preâmbulo. Percebam, eu disse que isso é exceção, correto? Então vamos trabalhar com a seguinte regra. Ok? Prestem muita atenção. Sempre que nós estivermos diante de uma exceção, nós temos que justificar o porquê dessa exceção. E quando eu penso justificar, o que eu estou querendo dizer? Olha, Pedro, no meu enunciado, reclamação trabalhista, caiu lá aquela questão que eu vi no vídeo, 170 vara do trabalho, Campinas. Legal, caiu. Você colocou ao douto juízo da 170 vara do trabalho de. Não é uma exceção? Então, depois do preâmbulo, você vai ter que abrir um tópico explicando o porquê que você está diante daquela exceção, ok? A FGV tem cobrado o porquê. E quando eu digo porquê, nós vamos trabalhar também com a seguinte nomenclatura. Eu costumo dizer que são as minhas caixinhas, as nossas caixinhas, que são os tópicos. Ok? Os tópicos que nós vamos detalhar com mais cuidado quando nós chegarmos lá em causa de pedir. Mas já adiantando, se eu estou diante de uma exceção, eu tenho que abrir tópico explicando o porquê que eu escrevi de forma diferente da regra. E a regra é não colocar número de vara, mas se eu coloquei o número da vara, eu estou diante de uma exceção, vamos ter que justificar o porquê. Ok? Muito bem. Espero que vocês estejam entendido, tá? Esse início. Parece um pouco complicado, mas não é, tá? Se você fazer 2, 3 exercícios aí, você com você mesmo, pensando no cursinho que você está fazendo, ou até o nosso, ou até qualquer, né? Professor, não estou fazendo, estou aqui só com as suas aulas. Legal, bacana. Siga o roteiro. Siga o roteiro. Eu costumo dizer que arroz com feijão não dá dor de barriga, ok, pessoal? Pode ser que não seja aquela peça bonita, mas ninguém pode apontar para ela e dizer, está errado, ok? Então aqui é o arroz com feijão, não dá dor de barriga para aprovação. Esse artigo 651 da CLT também tem que estar, né, marcado. Olha só como eu coloquei para vocês aqui, ó que bonitinho. Marcar na CLT. Quando eu digo marcar, marca texto.
ok? Então, nós já temos 2 artigos que você marcou, correto? O 286 do CPC e esse daqui, o 651, regrinha de competência, né, pessoal? Essa regrinha aqui do 651, sem novidade. Olha só, é determinada pela localidade onde o empregado reclamante ou reclamado prestar serviço ao empregador. É aquela regrinha básica. Em qual juízo eu protocolo a minha reclamação trabalhista? Pega a dica. Último local da prestação de serviço. Essa é a regra. Temos exceções, depois vocês dão uma lidinha, tá, nos parágrafos, ok? Mas a regra é essa. Fui contratado em São Paulo. Ah, mas trabalhava em Guarulhos. Nossa, que legal. Fui demitido. Regra 651. Ação trabalhista deverá ser ajuizada em Guarulhos, ok? Regrinha do 651. Não fuja dela, tá, pessoal? Principalmente pensando em exame de ordem. Facilite a vida. Tem muita gente aqui, uma dica especial, que fica muito pensando nas exceções. Aprenda, fixe primeiro a regra, depois você vai para as exceções, ok? Preâmbulo. Chegamos aqui no ponto 2 da nossa peça. Preâmbulo, qualificação das partes, ok, pessoal? Mas por que preâmbulo? Porque nós temos algumas questõezinhas especiais aqui para nós vermos. Então, vejam, ó, aqui na lousa. Endereçamento. Check. Ok. Beleza? Ok. Vamos agora para o 2. Vamos já escrever? Vamos lá. Preâmbulo. O que seria o preâmbulo? Daqui a pouco eu dou o check. Ok? O que seria o preâmbulo? Professor, você já colocou aqui? Pedro, você já colocou como eu devo pensar como eu devo escrever o meu preâmbulo? Ok, mas vamos pensá-lo? Vamos? Em conjunto? Antes mesmo de você ficar naquela repetição, porque se o seu cérebro entender a lógica do preâmbulo, quando você exercitar, você vai ajudá-lo, ok? Você vai se ajudar no dia da prova para você não esquecer. Porque no escritório, quem faz preâmbulo em todas as petições iniciais, reclamações trabalhistas, eu desconfio que já tem um preâmbulo, modelão lá que a gente só vai mudando, né? Os dados, os nomes, tudo bonitinho. Só que para o exame de ordem você vai ter que escrever. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. E tem alguns detalhes que passa batido, mas eu acredito que vale a pena aqui a gente investir tempo nele. Sérgio Caldas, tá? Então aqui seria o reclamante, Sérgio Caldas. Qualificação completa. 3 pontinhos, vírgula, endereço completo, 3 pontinhos, vírgula, por seu advogado. Parei. Quando eu penso aqui, qualificação completa, endereço completo, segue essa regra. Professor, mas não tem 11 itens que eu tenho que pensar? Nossa, se ele é brasileiro, se ele é casado. Tem alguns que colocam até e-mail, pensando na regrinha do CPC. RG, CPF, CTPS, número do PIS, nome da mãe. Misericórdia, é tanto dado que você fala, né? Aqui já parei. Tem muitos alunos, inclusive, né, na graduação, que dizem, professor, eu não gosto não de direito de trabalho, porque só na petição inicial eu vou ter que gravar 11 itens para pensar o preâmbulo. Pessoal, qualificação completa, endereço completo, você estará identificando para a FGV, que você sabe que aqui você tem que qualificá-lo, ok? A FGV tem dado like para nós nesse sentido. Então, segue aqui. Pedro, eu estou fazendo um cursinho que o professor disse lá que eu tenho que colocar os 11 itens. Siga o seu professor. Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, se você tem algum mentor, um professor, um cursinho, alguém que está ali contigo de mãos dadas, siga as regras dele, ok? Mas aqui para nós é o suficiente, Por seu advogado, endereço profissional completo. Pedro, eu posso colocar por seu advogado, procuração anexa? Pode, fique à vontade. Endereço profissional completo. Bacana. Por que nós não temos endereço profissional completo nasquelas petições dos escritórios? Eu sou estagiário, Pedro, e eu percebo que lá na nossa não tem. Sabe por quê? Porque você já colocou o endereço profissional na nota de rodapé da folha de sulfite. Não é isso? Lá no Word? Tem que colocar. Mas, pensando na nossa, onde a gente vai colocar? Na nota de rodapé, lá das 5 laudas que vão te dar para você fazer? Não, nós temos que colocar no preâmbulo, ok? Nós achamos esse local para colocar o endereço profissional completo do advogado. E por que vem por seu advogado?
Porque Sérgio Caldas aqui no caso, não está pelo jus postulante, ele está sendo representado por alguém, não é isso? Por quem? Pelo seu advogado. Tá, mas ele vem perante a quem? A presença de Vossa Excelência. Então você vai ao Poder Judiciário Trabalhista, ok? Você vai ao Estado, representado pela figura do magistrado trabalhista. Tá, aí é mais ou menos o magistrado olhando para você, e aí você fala, Excelência, eu venho com base no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, e aqui, parágrafo 1º, estamos diante da reclamação trabalhista escrita, propor reclamação trabalhista. Aí o magistrado, quem mais? Em face de, contra, top line. Qualificação completa, endereço completo. Sigo a mesma regra. Pelos fundamentos, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Então aqui eu finalizo o meu preâmbulo. Ok, pessoal? Então, caso queiram, né, parar aí, professor, eu quero pensar esse preâmbulo. E você fez muitas marcações. Ó, vou apagar, tá? Você pode dar um pause aí na tela e pensar aqui. E aí você pode acrescer aquilo que você quiser, bem entender, mas é o suficiente, ok? É o suficiente. Sugerimos que o candidato escreva o nome das partes e o nome da peça com letras maiúsculas. Isso facilita a correção. Aqui eu estou pensando no corretor, aquele que vai avaliar a sua prova, ok? E o porquê em maiúsculo? Porque tem gente que tem aquela letra gordinha, tem gente que tem a letra pequenininha, deitada, e aqueles que não tem, que tem a letra que não dá para entender nada. Esses daí caderno de caligrafia, hein, pessoal? Eu já tive aqui a infelicidade de tentar, né, ajudar alguns colegas. Recurso. Ele escreveu, eu consegui entender depois que ele leu para mim. Ele falou, Pedro, tá aqui. Eu falei, olha, eu consegui entender mesmo o que você escreveu porque você está me dizendo. Mas imagina, o camarada lá lendo. Porque quando eu li a primeira vez eu também não tinha entendido. E ele colocou no papel o que a FGV queria, mas a caligrafia atentou contra ele. Então sugiro que, ó, bonitinho. E aqui vai uma dica especial, pessoal, para quem está aí nesse desafio da segunda fase. De verdade, não pense os seus exercícios. Pedro, eu vou fazer 10 reclamações trabalhistas. É melhor você fazer 5, como se fosse o tá valendo, bonitinho, com tempo, ok? Do que você pensar em fazer 10 reclamações trabalhistas de forma muito rápida. Fiz, entreguei. Não vai adiantar. É melhor você fazer uma quantidade menor, mas como se, opa, está valendo. E aí quando está valendo, a gente escreve com a caligrafia um pouquinho mais bonita. A gente tem cuidado com alguns pontos. Até a folha, o rascunho que nós utilizamos é um pouquinho diferente. Ok? Então vale a pena, imprima lá os rascunhos que você pode obter no site da FGV-OAB, pega lá, imprime, vai lá, utilizando já o molde ao qual você vai utilizar para fazer a sua avaliação no dia proposto, depois da aprovação na primeira fase. Muito bem. Só que com um cuidado, vou contar um negócio aqui para vocês. Teve uma aluna uma vez que ela levou isso muito a sério. E ela falou, professor, como que eu coloquei aqui em maiúsculo? Sabe o que ela fez? Ela tentou me gritar. Ela ficou, né? Sérgio, S. Passou a caneta muitas vezes em cima do Sérgio Caldas e muitas vezes no top line. Tá errado. Eles podem entender que você está identificando a sua peça, ok? Não corra esse risco. Apenas letra maiúscula, apenas, ok, pessoal? Apenas letra maiúscula. Muito bem, então aqui os artigos, né, que sustentam a nossa reclamação trabalhista. Muito bem. Professor, e o artigo do CPC? Eu até coloco ele aqui, pessoal. Como sugestão, se você quer colocar todos os tópicos, você pode, ó, nome, tem lá o estado civil, tem a profissão, olha, tem CPF ou CNPJ, né, mas para nós aqui não serve, tem o endereço eletrônico, domicílio, tem aqui alguns dados que você pode dar aquela coladinha básica no dia da prova, mas o nosso mesmo é esse aqui, é o artigo 840. Ok? Então marque aí esses 2 artigos na sua Super Mega Blaster CLT. Muito bem. Essa é a regra. Mas podemos ter exceções? Sim.
Pedro, você me disse no preâmbulo que sempre que nós estamos diante de exceções, nós temos que abrir tópicos, justificando o porquê. Legal, bacana, está atento. Então, pensando o preâmbulo ordinário, tradicional, é aquele que nós vimos, mas nós podemos estar diante de algumas exceções. E a FGV tem cobrado, pessoal. Então, atenção, atenção, atenção. Muito bem, quais seriam essas exceções? Há a possibilidade de nós termos dois reclamantes no polo ativo da ação? Ação plurima. Professor, é o litisconsórcio ativo? Esse mesmo, ok? Mas nós temos uma nomenclatura especial na CLT. Está aqui no artigo 842. Tenho que marcar na minha CLT? Uau, temos. Você vai perceber que você já vai ter muitos artigos para anotar aí na sua CLT, só desta aula, ok? Se não está com a CLT, Pedro, comprei e não chegou ainda. Pedro, eu não quero anotar agora. Pega uma folha de sulfite, pega um caderno e vai marcando, ok? Todos os artigos aos quais deverão estar ali, grifado, anotado na sua CLT. Depois você faz isso com calma. Mas vamos lá. Lendo o artigo, sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Reclamação trabalhista plurima. E aqui nós não estamos diante de uma ação coletiva, tá, pessoal? Aqui ela continua sendo individual, mas ela é plurima. Tem mais do que uma parte. Mas, desculpa, errei. Mais do que um reclamante no polo ativo da ação. Muito bem. E aqui tá sem cola, tá, pessoal? Não tô vendo nada, não. Eu só tô aqui nos slides e olhando para vocês, tá? E vou tentar aqui sem corte, mas vamos lá. Então, nesse caso, dois reclamantes. O Pedro e o João. Eita, então no meu preâmbulo aparece dois reclamantes? Se for o caso, sim. Não caiu ainda. Nenhuma reclamação trabalhista, né, que desse pelo menos a orientação para que nós pensássemos duas pessoinhas no polo ativo da ação. Mas o contrário não é verdadeiro. Já caiu alguma reclamação trabalhista que tinham duas empresas no polo passivo da ação? Sim, já caiu. Então, pera lá, Pedro. A regra é reclamante, reclamado. Perfeito. Se tem dois reclamantes e uma reclamada, é exceção? Sim. Se tem um reclamante e duas reclamadas, é exceção? Sim. Se tem dois reclamantes e duas reclamadas, é exceção? Sim. Então pegue a regra. Reclamante, reclamado. Passou disso, é exceção. E aí nós temos que justificar o porquê da exceção. Nós vamos abrir um tópico específico, ok? Logo após o preâmbulo. Então aqui nós já teríamos um preâmbulo, ok, pessoal? Relembrando então, né, galera? Relembrando. Pedro, você falou que quando eu estou diante de uma exceção eu tenho que justificar. Se no seu probleminha, no seu enunciado, no dia lá da sua prova, já é 170 vara do trabalho de Campinas, vamos acompanhar esse raciocínio? Após a confecção do preâmbulo, ok? Pelos fatos, fundamentos, a seguir exposto 2 pontos, abri a minha primeira caixinha, o meu primeiro tópico. Qual seria ele? Da distribuição por dependência, ok? Ou da prevenção. E aí eu vou escrever. Beleza. Aqui nós já teríamos o segundo tópico. Se eu estou diante de dois reclamantes, eu poderia colocar do litisconsórcio ativo. Ou, de forma mais plausível, pensando que nós somos os trabalhísticos, né? Aquele que tem nomenclatura especial, porque nós temos uma CLT especial, ação plurima, da ação plurima. E aí você vai justificar o porquê que tem dois reclamantes no polo ativo da ação. O mesmo raciocínio se nós estivermos diante de duas reclamadas. A FGV já trouxe duas reclamadas? Sim. Quando nós estamos diante de duas reclamadas, geralmente nós estamos diante de algum contrato de trabalho ao qual o funcionário é contratado por uma empresa, mas presta serviço em outra. Pegou? Terceirização, prestação de serviço. Muito bem, então tem duas ali que eu vou colocar no polo passivo da ação. Se tem duas, tem que abrir caixinha. Se é responsabilidade
subsidiária, terceirização, você vai abrir esse tópico da responsabilidade subsidiária e vai escrever dizendo que a tomadora tem responsabilidade também pelo período ao qual você laborou junto a ela, ok? Então é regrinha de terceirização. E ó, dos vídeos aqui, logo logo teremos aulas específicas pensando esses pontos especiais do direito do trabalho e também direito processual do trabalho, ok? Eu e o meu amigo Bruno, ok? Logo logo vocês terão aula com ele também. Um mega advogado e professor. Então vamos lá, pensando aqui esses artigos, eu tenho o do CPC também, né? Que da MET, ou seja, os dois se combinam, tá? Ambos falam do polo ativo da ação, quando mais de um. E eu trouxe aqui para vocês também, olha só, cuidado, marcar a CLT. Estão vendo aí no slide, pessoal? A Lei 6.019, ok? Trago até aqui a súmula 331 também, bem como o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Pedro, o que é esse parágrafo 2º? Ora, responsabilidade solidária, tá? Então, se tá lá no enunciado que há duas empresas, mesmo dizendo, tá, pessoal, que faz parte do mesmo grupo, coloca lá as duas, ok? Como responsáveis pelos créditos trabalhistas que serão auferidos ali na sua petição inicial reclamação trabalhista. Muito bem, tenho que justificar. Quando eu penso tenho que justificar, esse slide e o anterior, pensando a base normativa, são os artigos de lei, pessoal, que nós vamos justificar o porquê que eu estou agindo daquela forma. Então, se eu abrir o tópico da responsabilidade subsidiária, você vai falar, não vai? Que a empresa tomadora tem responsabilidade sobre o seu contrato de trabalho? Sim, Pedro, vou falar. Tá, mas com base em qual norma? E aqui norma, sentido amplo, lato, tá, pessoal? Ah, eu vou utilizar a súmula. Beleza, nos termos da súmula, tal. Ah, eu vou utilizar o artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.019. Ok, justifique lá, com base nesse artigo e nesse parágrafo. Sempre temos que justificar, ok? Fundamentação jurídica e base normativa. Muito bem. Então, caso você queira também pausar aí para você ou ler ou anotar aí depois ler com atenção, faça isso, ok? Continuando. Pedro, você me disse sobre as regras, mas como eu escrevo? Misericórdia! Passou dois reclamantes. Como que eu vou pensar o preâmbulo? Regra. Você não conhece a regra? Reclamante, reclamado? Ah, tá, que foi lá pelo seu advogado, a presidência de Vossa Excelência, com base no artigo tal, propor reclamação trabalhista. Você já sabe da regra? Beleza. Tá, e como que eu encaixo essas pessoas dentro do preâmbulo? Pessoal, vejam que simples. Não tem segredo. Basta você colocar um E. Como assim colocar um E? Sérgio Caldas, qualificação completa, endereço completo. E João da Silva, qualificação completa, endereço completo. Vírgula. Por seu advogado. E assim sucessivamente. E reclamadas. Mesma coisa. Basta você colocar um E. Ok? Top line, qualificação completa, endereço completo. E ABS Freisa, qualificação completa, endereço completo, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Ok? Então aqui sem novidade também, hein, pessoal? Então, acredito que podemos dar um check no nosso preâmbulo. Só que tem algumas dicasinhas aqui. Essa dica de ouro vale a pena. Dá um pause, leia aí, ok? O slide. Bonitinho. Separei esse slide, tá? Bem especial para vocês, para aqueles que estão querendo gabaritar no exame de ordem. Muito bem. E aqui nós chegamos no terceiro ponto. Causa de pedir. Causa de pedir. Pessoal, se eu fizesse a seguinte pergunta para vocês. O que é causa de pedir? Eu faço essa pergunta às vezes nas aulas de processo do trabalho. Geralmente eles já tiveram aula de processo civil. O que é causa de pedir? O que é causa de pedir? Acompanhe.
Isso eu acho que você sabe o que é. Fatos mais fundamento jurídico. Ah, fatos eu sei que é, fundamento jurídico também. Muito bem. Ó. Causa de pedir. Causa de pedir nada mais é do que os fatos mais os fundamentos jurídicos. A tal da teoria da substanciação, ó que legal. Então, causa de pedir é só isso, Pedro? Sim. Pedro, tem professor que fala que tem causa de pedir próxima, causa de pedir remota. Ok. Que? Uma e a outra. Simples assim. Beleza, pessoal? Então, causa de pedir. Fato e fundamento jurídico. Fato e fundamento jurídico. Fato e fundamento jurídico. Fato e fundamento jurídico. Muito bem. Dando início à nossa causa, aos nossos tópicos, aos quais nós vamos enfrentar aqui, pensando nas nossas causas de pedir, faço a seguinte pergunta a vocês. Vamos pensar aquela reclamação trabalhista pesada. O enunciado já trouxe o número da vara. Pensando aqui, 170 vara de Campinas. O enunciado trouxe 2 reclamadas. Preâmbulo com 2 reclamadas. Pedro, já abri 2 caixinhas. Legal. Caixinha 01, caixinha 02. Antes de pensar hora extra, antes de pensar salário, remuneração, aviso prévio, antes de pensar o conteúdo, o coração, o cérebro da sua reclamação trabalhista, há a possibilidade de você ter que analisar algum ponto ou outros pontos que podem interferir no processamento da sua reclamação trabalhista? Sim. Eu utilizo aqui questões preliminares, mas você pode colocar entre aspas, tá, pessoal? Porque na internet, né, tem os chatões. Ah, não é questão preliminar. Questões preliminares entre aspas, só para você entender, tá? Só para você entender. Veja, e se quem lhe procurar como cliente, reclamante, lhe apontar o seguinte: a empresa faliu. E se alguém que lhe procurar como cliente lhe disser: ah, eu estou sem receber salário, ou até mesmo eu sou deficiente físico, ou até mesmo eu tenho 73 anos, ou até mesmo, nossa, acidente do trabalho. Vejam, falei algumas hipóteses, algumas questõezinhas interessantes. Nossa, menor, ECA, legal. Há a possibilidade de eu fazer algum requerimento para que a minha ação corra mais rápido? Tenha preferência de tramitação? Sim. Então, se a FGV trouxer no enunciado algum ponto especial ao qual você identifique: nossa, massa falida, a empresa faliu. Nossa, tem pedido aqui especial referente a salário. Nossa, é um menor. Vamos abrir uma caixinha especial para pedir a preferência de tramitação do seu processo, ok? Então, esse slide aqui, ele traduz praticamente o que eu acabei de dizer. Mas você pode dar um pause aí também, tá? E vai ter bônus especial para quem for até o final, pensando no nosso material, hein, pessoal? Acompanhando, mas pode pausar aí e dar uma lidinha. E aí eu tentei facilitar a vida de vocês. Prioridade de tramitação, pagamento de salário, falência, idoso, doença grave, pessoa com deficiência e ECA. Todos esses daqui são os principais. Então, pensando nesses principais aqui, pessoal, o slide que você está acompanhando aí, você poderia perguntar: Pedro, mas e a base normativa de cada uma dessas tramitações preferenciais, dessas prioridades? Olha só como eu fui bonzinho com vocês. Eu poderia falar: joga no Google, pesquisa lá. Não, olha só. Artigo 652. Nós já temos aqui da CLT, tá? Pagamento de salário e falência. Olha, terão preferência para julgamento. Muito bem, já chamo 2 delas. E o artigo 1048, terão prioridade de tramitação. Quem? Igual ou superior a 60 anos, ou portador de doença grave. Olha, achamos mais 2 nesse artigo. Vai anotando, vai marcando aí a sua CLT. E aqui, tá? Coloquei até... Olha só, pessoal.
que material bacana. Anotaram o artigo 151 da Lei 8213, lista de doenças graves. É doença grave ou não é? Vai lá, dá uma olhadinha, ok? Até porque a FGV não sairia muito dessa lista, por conta da quantidade e possibilidade de recursos, ok? Muito bem, e né, o inciso 2 deste mesmo artigo, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Mas Pedro, você falou maior de 60, portador de doença grave e menores. E o caput, o que diz? Olha só o que diz o caput. Terão prioridade de tramitação, ok? E a pessoa com deficiência? Lei 13.146, artigo 9º. Pessoa com deficiência, olha só os direitos dela. O 7, tramitação processual preferencial, ok? Então esse slide aqui, tá? Ele tá bem bonitão para vocês, ó, vou apagar tudo, tá? Para vocês, eita! Para vocês poderem dar um print. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Como que eu escrevo? Ah, Pedro, você trouxe até a forma da escrita? Claro que eu trouxe. Para facilitar a vida de vocês, para que vocês, né, gabaritem, caso venha uma reclamação trabalhista. Dá uma lidinha aí da tramitação processual prioritária. Então, esse seria o título da minha caixinha? Sim. Aí você escreve, considerando a condição de deficiente físico do reclamante, requer seja a tramitação processual preferencial em todos os procedimentos judiciais e diligências, nos termos do artigo 9º, 7 da Lei 13.146. Pedro, mas nossa, você fala, parece tão simples escrever. Pessoal, depois dá uma lidinha lá no artigo 9º e vejam o que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Parafraseei. Entendeu? Parafraseie a base normativa, facilite a sua vida, ou você já vai ter mais do que 50%, ok, da escrita. E aqui, pessoal, se cair algum tópico pensando o exame de ordem, ao qual você tenha que trabalhar essas questões que eu digo que são questões preliminares, não dá para errar. São pontos que provavelmente terão o mesmo peso daquela hora extra que você achou, daquele intervalo intra-jornada que você achou, ou interjornada que você achou no enunciado, ok? Então, a pontuação, ela pode ser fundamental para a sua aprovação e terá, ok, mais ou menos o mesmo peso que uma tese, uma das teses principais, pensando aqui as nossas reclamações trabalhistas. Aí aqui tem distribuição por dependência, prevenção, que nós já vimos. Muito bem, como escrever, ó, trouxe aqui para vocês, também no slide, bonitinho, depois vocês podem dar uma pause aí, beleza. Pedro, por que você também não grava uma aula e tenta aqui conosco, Pedro, no YouTube, resolver aquele problema, né, o que já caiu, o 30, 31, 32, sei lá. Se tiver muitas visualizações desse vídeo, eu me comprometo, ok? Com você, a pensar ponto a ponto. Vamos além? Como pensar a marcação da peça e como não cair, não escorregar, ok? Nas pegadinhas FGV. Muito bem. Justiça gratuita. Uai, tenho que abrir tópico da justiça gratuita? Se o problema identificar que o seu cliente, o reclamante, é hipossuficiente, ok? Regrinha da hipossuficiência presumida, parágrafo 3º do artigo 790 da CLT. Você tem que abrir uma caixinha. E aqui abro parênteses, tá, pessoal? Justiça gratuita é requerimento, não é pedido. Então, nesse caso, tecnicamente não haveria necessidade. Okay? Nós poderíamos requerer a justiça gratuita lá nos pedidos, lá embaixo, mas a FGV tem cobrado. Então vamos fazer o seguinte, não é necessário, mas vamos colocar, ok? Para não perder ponto, vai que, né? Então abre lá uma caixinha da justiça gratuita, ok? Da justiça gratuita. E aí você escreve, como que eu escrevo? Olha só, caramba, Pedro, sabe o que eu estou percebendo? Que você vem escrevendo.
Então, se eu for dando um Ctrl+C aqui nas telas, eu monto uma petição inicial reclamação trabalhista? Faça esse teste. Fique até o final, depois faça esse teste, ok? Nós estamos pensando o passo a passo e a forma, ok, de como eu poderia escrever. E são apenas dicas, tá, pessoal? Sinta-se à vontade para escrever da forma que você bem entender. Se você atingiu aqui, né, pensando o ponto 3, que nós já vamos literalmente falar causa de pedir, suficiente. E você já viu que causa de pedir nada mais é do que fato mais fundamento jurídico, ok? Muito bem. E aqui, pessoal, não é aula de pós-graduação, lato sensu, nem estrito sensu, nem doutorado. Estou pensando aqui a melhor forma para colaborar com você, para que no dia da avaliação você vá bem. Apenas isso, ok? Muito bem. Responsabilidade subsidiária. Olha só, já falamos. Como escrever? Também está aqui. Como escrever, ok? Olha aí no slide. Olha só, ele colocou assim nos termos do artigo. É, que nós já vimos. Olha lá. Ok? Então, você pode fazer o mesmo. Questões de mérito. Literalmente chegamos na nossa causa de pedir. Então, carambolas, endereçamento, preâmbulo. Pedro, a minha reclamação veio porreta. Abrir tópico para falar da prevenção. Abrir tópico para falar da responsabilidade subsidiária. Abrir tópico para falar da tramitação especial. Abrir tópico para falar da justiça gratuita. Agora que eu vou começar a escrever, a pensar, a falar sobre as minhas horas extras, intervalo intra-jornada. E aqui vai algo bem interessante, pessoal. Vocês já perceberam como a FGV gosta de intervalo intra-jornada? Eu costumo dizer para os meus alunos, meu amigo, se você errar intra-jornada, pede para parar. Para, por quê? Quase todos os exercícios que você já fez pensando na FGV tem intra-jornada, não é? Muito bem. Então vamos lá. Como que eu elaboro os meus tópicos, as minhas caixinhas? Como? Vejam, peço licença para vocês. Eu vou até apagar aqui, tá, pessoal? Aqui, tá. Vamos aqui nesse canto da tela. Acredito que fica mais fácil. Ó, se eu estou pensando, Pedro, desenhe uma folha de sulfite. É isso daqui. Desenho... Pedro, ainda bem que você é professor, né? Não é desenhista. É isso, essa é a ideia. São duas folhas de sulfite. Veja. O que é isso? É uma cobrinha. Não, né? Seria o endereçamento. O douto juízo dá. Tem número do processo? Petição inicial. Não tem. Muito bem. Então eu venho aqui. O que seria isso daqui? O meu preâmbulo. Muito bem. Pedro, a minha é especial. Por quê? Porque o meu endereçamento é especial e o meu preâmbulo é especial. Beleza, então você já abriu o tópico número 1. Aí você já abriu o tópico número 2. Esse para falar daqui, esse para falar daqui. Beleza. Pedro, tem também tramitação preferencial. Tópico 3. Falei. Pedro, tem justiça gratuita. Falei. Muito bem, 4 tópicos. Chegamos literalmente agora na causa de pedir. Então, se eu tenho esses 4 tópicos, aí você pode pensar, nossa, quanta coisa. Gente, vem comigo. Pontua, pontua, pontua e pontua. Ou seja, se eles trouxerem esses 4 tópicos, nós teremos menos causas de pedir. Até porque você só tem 150 linhas para escrever, ok? Nem que se a FGV fale, não, eu vou colocar 20 teses. Então vai ter que aumentar o número de folhas, ok? Então, geralmente nós temos em torno de 6 a 9 tópicos, mais ou menos. Então aqui, 1, 2, 3, então serão menos teses, provavelmente. E as teses vão pontuar de forma muito semelhante aos tópicos, ok? Mas vamos pensar na elaboração da nossa causa de pedir, ok? Venha comigo, acompanhe aqui no slide, pessoal. Elaborar em tópicos separados. 1.
Transcrever os fatos do enunciado referente à tese a ser debatida. Pedro, achei lá o detalhe, o ponto que fala sobre intervalo intrajornada no enunciado. Como que eu transcrevo os fatos? Copia. Copia lá o enunciado. Fato a gente copia. Vai inventar fato? Fato não se inventa. Fato é o que é. Colocar o que aconteceu aquilo, você vai transcrever os fatos aos quais você identificou na peça. Ok? Ou melhor, no enunciado. Muito bem. 2. Apontar os fundamentos jurídicos. Lei, súmula, J, etc. Violados. Procurar o dispositivo normativo no índice remissivo da sua CLT. Você está com a sua super CLT, você já identificou. Ih, caramba, intrajornada. Bom, os fatos estão aqui, deixa eu dar uma lidinha lá no artigo 71 da CLT. Pedro, você fala assim, artigo 71, mas como que eu vou achá-lo? Como que você já leu ele mais de 10 vezes, né? Pensando nos exercícios que você já fez. Mas, se for algo que sai fora, né? Fora da curva, índice remissivo. Vai lá no índice remissivo, ok? Pedro, palavra-chave. O que é palavra-chave, pessoal? Palavra-chave é a tese que você já identificou. Se é horas extras, vai lá, horas extras. Se o problema identifica periculosidade, vai lá, em periculosidade. Ah, aqui não, o meu é salário substituição. Vai lá, salário substituição ou salário e lá, vai nos pontinhos lá que você vai achar, ok? A súmula, talvez, do salário substituição, a 159 do TST, e assim sucessivamente. Beleza? Identifiquei. Estou aqui no meu rascunho. Concluir apontando o seu requerimento. Então, aqui eu tenho o ponto 3. Veja. Causa de pedir. Fato, fundamento jurídico, conclusão. Para deixar bonitinho, né, pessoal? O avaliador fala, nossa, esse é bom, hein? Fato, fundamento, conclusão. Costumo dizer que é FFC. Fato, fundamento, conclusão. Fato, fundamento, conclusão. Ok? Como que eu escrevo? Pessoal, antes mesmo de pensar a escrita, as palavras não podem estar soltas, né? Ah, vi lá. Imagine só a seguinte situação, que você aponta lá como fato. Ele trabalhava de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 17, com 1 hora de intervalo. Entretanto, trabalhava aos sábados e domingos, das 8 horas da manhã às 23 horas, sem intervalo intrajornada. Ponto. Fatos. Fundamento jurídico. Com base no artigo 192, 193 da CLT, você fala, nossa, mas 192, 193 é periculosidade? Muito bem. Faz sentido? Não faz. Você tem que buscar os fundamentos jurídicos que vão sustentar, ok, os seus pedidos. Eu costumo dizer que tem que dar match. Teoria da substanciação. Tem que colar um ao outro, tem que fazer sentido. Concordam comigo? Então vamos lá, depois da narração desses fatos. Já identifiquei, se for hora extra, lá o artigo 7º, inciso 3 da Constituição, o artigo 59 da CLT, beleza, você já achou esses artigos. Você vai parafrasear. Depois que transferir, né? Ocorre que nos termos do artigo XYZ, parafraseia. E aí você vai dizer que foi violado. E aí você conclui. Assim, requer o pagamento de horas extras. Estou pensando com vocês aqui a lógica, pessoal, do link desses 3 pontos. Ok? Tem que haver a lógica, o grude dos 3. Professor, é sempre assim requer? Você pode utilizar o assim diante do exposto. Ok? Fique à vontade. Eu costumo dizer que é interessante você sempre utilizar o mesmo termo, porque aqui é técnica da repetição. Se você pensar, eu vou utilizar o assim, fica apenas com assim. Assim requer. Ou, prefiro diante do exposto. Ou pelo exposto. Beleza, pelo exposto, vírgula. Então, utilize sempre o pelo exposto, quando você chegar na conclusão. Ok? Então, vamos lá. Pedro, que slide é esse aqui? Esse aqui é um slide, tá, pessoal? Prova real, prova real. Como que essa aluna escreveu do intervalo intrajornada? Por que eu trouxe, né, foto aqui da avaliação dela? Para vocês analisarem como ela escreveu. E, exercício,
busque dentro dessa composição aonde estão os fatos, aonde estão os fundamentos jurídicos e onde que está a conclusão, ok? Eu coloquei até o espelho aqui embaixo, tá? Olha só a pontuação dela, 0,4, 0,40, nota integral, ok? Nota integral. Tem diversos outros exemplos aqui que nós poderíamos espelhar, mas acredito que esse seja suficiente de como escrever. Então aqui ela abriu uma caixinha, um tópico, do intervalo intrajornada. Se eu pensar aqui a nossa petição, nós já estamos no tópico 5. Pedro, eu preciso colocar a numeração dos tópicos? Fique à vontade. Em numeração romana? Fique à vontade. Ah, não quero colocar nada. Fique à vontade. Ok? A única sugestão que eu dou, pessoal, é que pelo menos que após a escrita do tópico, pule uma linha para facilitar a correção, ok? Porque imagina você no lugar do corretor, você está lendo uma petição que não tem pausas, né? Pausas, pessoal, para você começar ou identificar o próximo tópico. Então, pule uma linha, pule uma linha, pule uma linha, pule uma linha. Pedro, é porque você não conhece a minha letra é bem gordinha, bem fofinha. Se eu ficar pulando ali, perdi, né? 9, 10 linhas. Aí você tem que treinar, vai pegando o jeito, ou dá aquela espremidinha na letra, ou se for um caso especial, aí não pule, ok, pessoal? Mas a dica aqui é pular. Aí aqui, depois vocês podem fazer análise de como ela escreveu e de como nós poderíamos escrever, ok? E você vai perceber que a forma mudou um pouquinho, mas atingimos o ponto. Fato, fundamento, conclusão. Fato, fundamento, conclusão. Pedro, mas e se falar de adicional de insalubridade? Segue a mesma regra. Fatos. Vai copiar o enunciado. Fundamento jurídico. Achei as bases normativas da periculosidade. Parafraseei. Concluo pedindo a periculosidade. Ok? Muito bem. Pedro, você está falando pedir. Então, a conclusão substitui o tópico dos pedidos? Não, é apenas para nós acompanharmos nosso raciocínio lógico, porque aqui na nossa folhinha nós teremos o tópico ainda dos pedidos e requerimentos, ok? É apenas para deixar a sua peça bonitinha. Tutelas provisórias. Chegamos num ponto delicado. Tutela provisória. É quando o aluno fala, minha nossa, era só o que me faltava. Tem 4 tópicos especiais, ainda vem a FGV com a tutela provisória. Desmistificando, pessoal. Tutela provisória para a FGV é apenas mais um tópico. Não é um tópico mega especial. Se você esqueceu de colocar, se você não colocou, ou se sentiu inseguro, não coloquei. Você só vai perder os pontos referente à tutela provisória, ok? Mas se você está pensando em gabaritar sua peça, 5 pontinhos, você tiraria ali 4.2, 4.4, nós teríamos que analisar, né, quantos pontos a FGV direcionou às tutelas provisórias, se for o caso, ok? Se for o caso. Então aqui para nós, com regra, pessoal, tutela de urgência, ok? Tutela provisória de urgência. A da evidência eu até trago aqui, mas não precisa investir tempo nesse momento, ok? Mas eu trago aqui os artigos do CPC. Devo anotar? Com espaço, certeza. Artigo 294 a 311 do CPC. Vale muito a pena, tá, pessoal? A leitura desses artigos. Muito bem. Requisitos para concessão. Tutela de urgência, acompanhem comigo a leitura aqui no slide. Tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. Probabilidade do direito, tal do fumus boniuris, mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, periculo in mora. Aqui, pessoal, artigo 300 é o artigo utilizado para as provisórias do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, achei, tá? Requisito número 1, e o perigo de dano, ou
Risco ou resultado útil do processo. Aqui estão o requisito, né? Eu digo estão o requisito, que pode ser um ou o outro, ou os dois. Mas, para facilitar, perigo de dano, probabilidade do direito, esses dois requisitos. Identificou esses dois requisitos no enunciado. Nossa, ela foi demitida, não poderia ser demitida porque tinha instabilidade. Olha só o probleminha. Acompanhe o raciocínio. Retirar o plano de saúde dela. Nossa, ela tinha que fazer uma cirurgia urgente. Você não vai entrar com uma reclamação trabalhista pedindo a reintegração dela? Claro, professor. Você também não vai pedir uma tutela especial, ou seja, para o restabelecimento do plano de saúde dela? Quando? Hoje? Né? Caso de urgência. Por quê? Não dá para esperar. Você vai demonstrar a probabilidade do direito, que seria excelência, ela tem estabilidade. Você vai lutar pela estabilidade dela, inclusive pedindo reintegração. E o perigo de dano? Talvez se ela ficar sem um plano de saúde, pode dar problema, não é mesmo? Então, artigo 300 é o que sustenta, é a base normativa para as nossas tutelas provisórias, ok? E sempre que tem tutela provisória, tem pedido de liminar. Então, pensando aqui, pessoal, para nós, seria apenas o ponto 6. Apenas uma caixinha da tutela provisória, ok? E aí você vai colocar o tópico. Vamos continuar aqui com o exemplo do plano de saúde? Do plano de saúde. E aí você vai dizer que ela foi demitida, que ela não podia ser demitida porque ela tinha instabilidade. Muito bem. Aí você vai dizer que, olha, estão presentes os dois requisitos do artigo 300 do CPC, viu, excelência? E aí você transcreve ele, probabilidade do direito e perigo de dano. Ela necessita do plano de saúde para realizar tal cirurgia ou para a manutenção do seu tratamento, etc. Ponto. Assim requer, aí você vai requerer o quê? Pedido liminar. A concessão da tutela provisória. Perceberam que nós estamos trabalhando sempre com isso daqui, pessoal? Fato, fundamento e conclusão? Always, always, always. Sempre, sempre, sempre. Sempre dessa forma. Vai nesse ritmo que não dá errado, ok? Não dá errado. Muito bem. Pedro, temos na CLT base normativa para tutela provisória? Temos duas. Artigo 659, inciso 9º e inciso 10º. Aqui, pessoal, se o objeto da tutela for transferência de funcionário ou dirigente sindical afastado, nós não utilizamos as bases normativas ou a base normativa do CPC, o artigo 300. Nós utilizamos o artigo 659, ok? Então também vamos marcar a nossa CLT. E aqui, pessoal, confesso que a FGV tem aceitado o artigo 300 para pensar esses dois incisos, mas a gente não sabe, né, se vai mudar, então vamos pensar a base normativa correta. Ok? Então, se liminar de dirigente sindical que foi afastado, artigo 659, 10, inciso 10. Se tornar sem efeito transferência, inciso 9º, ok? Para essas duas hipóteses em especial. E aqui a dica, tá? A dica. Todas as outras, artigo 300 da CLT. Beleza? Então, vale a pena aí, talvez, pausar, vou até apagar aqui, para vocês lerem essa dica. Dicas bem bacanérrimas, pessoal. Vamos lá, como que eu escrevo? Aqui, dá uma olhadinha no slide, como escrever, ok? Então, Pedro, aqui nós estaríamos no ponto 6 da tutela provisória? Sim, da tutela provisória. Escrevi. O que eu escrevi aqui? Fato, fundamento e conclusão. Beleza. Fato, fundamento e conclusão. Então, tutela provisória, pessoal, sem novidade, hein? Honorários advocatícios. Então, vamos pensar aqui que, ufa, acabou. Vamos para os pedidos? Ora, reforma trabalhista. Reforma trabalhista nos concedeu o direito dos honorários jurisdicionais ou sucumbenciais, como preferem alguns. Muito bem. Vou requerer? Claro,
Você está advogando, eu acredito que, né, os honorários sempre são bem-vindos. Muito bem. Mas eu tenho que abrir caixinha, tópico? Eu não posso pedir lá embaixo já? Pois é, tecnicamente você poderia pedir lá, né, dos pedidos e requerimentos, pedir honorários advocatícios. Mas para a FGV, vamos exagerar. Vamos abrir também um tópico. Minha nossa, tópico 7. Dos honorários advocatícios. Você vai requerer, ok? Como? Aqui, dos honorários advocatícios. Pedro, vale a leitura do artigo 791 da CLT? Vale. 5 a 15%. Por que vale a leitura desse artigo? Pensando até as questões, tá, pessoal? Uma das 8 as quais vocês terão que responder. É um artigo muito rico e toma cuidado com o parágrafo 4º desse artigo que ele, ó, praticamente foi afastado pelo STF. Mas não é tema da aula, não vou me aprofundar. E o 5º, pessoal, reconvenção. Reconvenção também, né? Nós temos a figura dos honorários sucumbenciais. Muito bem, então abri minha caixinha dos honorários advocatícios. Ufa! Chegamos nos pedidos. Então aqui, eba, cheque. Finalizei. Causa de pedir. O que seriam os pedidos? Pedidos. Ora, bem da vida, o que você quer. O que você quer. O que não pode faltar no meu pedido? Olha, o seu pedido tem que ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Ainda bem que a FGV não nos obriga a fazer cálculos, não é mesmo? Basta um R, cifrão, 3 pontinhos, suficiente. Você está indicando para a FGV que você sabe que ali você tem que indicar o valor. Mas se o seu escritório é chique, tem contabilista, tem contador, tem perito, então você manda para a galerinha lá fazer cálculos. Então a FGV não tem pedido, mas você tem que apontar o R cifrão, tá, pessoal? Nós já vamos ver como que se faz. Como pedir? Muito bem. Acompanhe a leitura, raciocínio lógico. Por mais que você tenha concluído as suas teses pedindo, e quando eu digo pedindo, fato, fundamento e conclusão, aqui concluindo, solicitando o direito do reclamante, devemos abrir uma nova caixinha para este tópico, que é muito importante, até porque de nada adianta você narrar os fatos e justificar o porquê que o reclamante tem direito se você não pedir. Então nós vamos abrir, olha só, ela completona aqui, dos pedidos e requerimentos. Pedro, o que é pedido? O que é requerimento? Pessoal, facilita a vida. Coloca lá dos pedidos e requerimentos e pede tudo embaixo. Tá? Se não for pedido, é requerimento. Não tem como a FGV dizer que está errado. Porque eu tenho percebido que alguns coleguinhas, né? Agora, se o seu instrutor, se o seu professor, se o seu mentor está dizendo para você fazer tal separação, faça, siga. Mas se não, faça dessa forma, ok? Arroz com feijão, não dá dor de barriga. Aprovação certa. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento dos seguintes títulos. Aqui é só título de exemplo, né? Vejam, A, B, C, D, E. Eita, coloquei D. Aqui é F. Que isso, Pedro? Você errou no slide. Olha, foi eu mesmo que fiz, hein, pessoal? Errei. F. Aqui, pensando esse slide, acompanhe o raciocínio. Você já não abriu todas essas caixinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não abriu? Se eu abrir aqui a 8ª, que seria pedidos e requerimentos, pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, presta atenção. Se você apontou 8, tem 8 caixinhas. O que nós vamos ter aqui? No mínimo, A, B, C, D, E, F, G. Aqui, né, seria na outra folha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No mínimo, vai até o G. Vejam como facilita. Basta você voltar quantas caixinhas você abriu e você vai reproduzi-las aqui embaixo. Simples assim. Simples assim.
ok? E se você for mais inteligente ainda, você vai perceber que o que você vai escrever aqui, provavelmente grande parte daquilo que você vai escrever, sabe onde está? Na conclusão de cada caixinha. Você só vai reproduzir aqui. Simples. Ah, e o protesto por provas? O protesto por provas você não falou aqui. Aí você vai ter que gravar, e não tem jeito, né, pessoal? Estamos pensando aqui o básico, tá? Mas, protesto por provas, tá aqui. Vou ter que gravar. E a notificação da reclamada? Vou ter que gravar. E por fim você vai pedir que a sua ação seja julgada procedente ou totalmente procedente. Acredito que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio lógico, correto? Se não, dá uma pausa aí no vídeo e pensa você com você mesmo. Pera lá, aonde eu estou? Endereçamento, preâmbulo, questões especiais, causa de pedir, pedido. Falta concluir, ok? Falta concluir. E como que nós vamos concluir a nossa petição? Vamos colocar aqui então, pessoal, o 4. Pedido. Que também poderia ganhar um cheque, ok? Valor da causa, 5. Valor da causa. Por que eu já vou dar um cheque? Ô Jesus, Maria, José, acompanha o raciocínio. Dá-se a causa o valor de R cifrão, 3 pontinhos. Só isso, só isso. Se você não se esquecer do valor da causa, já pontuou. Pontua? Pontua. Dá-se a causa o valor de. Simples assim. Dá a presente causa o valor de. Dá-se a causa o valor de. Ou como eu já vi, valor da causa, R cifrão. Essa prova que eu vi, valor da causa, R cifrão, a FGV também deu um cheque. Ok? Check, deu certo. Beleza? Ah, Pedro, estamos chegando ao fim. Sim, encerramento. Termos em que pede deferimento, local e data. OAB, ADV. Pontua o encerramento? Pontua. Pontua. Ok? Bom, galera, é isso. Espero ter colaborado com vocês, ok? Pensando aqui o passo a passo da nossa reclamação trabalhista, ok? Dúvidas? Perguntas? Estou aqui para tentar solucioná-las, tentar colaborar com vocês, ok? Na aprovação, a prova, as avaliações da FGV estão pesadas, então vale a pena investir tempo. Se você entender que seja producente, volte o vídeo, acompanhe com calma. Pedro, entendi tudo, vou ver mais uma vez. Ok, coloca lá no vezes 2 para ver se o seu raciocínio lógico está ok. E por fim, né? Olha só, as nossas redes sociais, não deixe de nos acompanhar lá. E se você ficou até aqui, pessoal, entre em contato conosco aqui embaixo, tá? Tem um linkzinho aqui embaixo para que nós possamos disponibilizar o material para vocês. Esses slides, Pedro, você vai disponibilizar de grátis? Sim, de grátis, ok? O meu objetivo aqui, pessoal, gratuito, literalmente, de forma gratuita, é colaborar com vocês. Ok? Então, para fechar com chave de ouro, até o próximo vídeo, rumo à aprovação. É isso aí, galera. Espero que todos estejam bem, continue bem, firme no propósito, não desistam, ok? A aprovação é certa. Rumo a ela. Até mais.